Três homens cercaram Pelé no túnel escuro do Maracanã. Era 1962. Ele tinha 21 anos. Um deles cuspiu no chão e disse que aquela noite o rei ia aprender a calar a boca. 10 minutos depois, ninguém mais ria. Essa história quase ninguém conhece. Não porque tenha sido escondida, mas porque quem estava lá preferiu esquecer. E quem não estava, não acreditaria se ouvisse. Mas aconteceu. Aconteceu num Brasil diferente, num futebol diferente, numa época em que respeito se conquistava dentro das quatro linhas, e às vezes fora delas também. O ano era 1962. Pelé já era bicampeão do mundo. Já tinha feito o planeta inteiro parar para assistir um moleque de três corações destruir defesas europeias como quem brinca no quintal de casa. Mas no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, ainda existia gente que não engolia aquela fama toda. Gente que achava que Santos era clube de interior, que Paulista não entendia de futebol de verdade e que aquele negão magricela precisava de uma lição. O jogo era um amistoso. Santos contra uma seleção carioca que juntava jogadores do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Uma mistura explosiva de egos, rivalidades internas e um único objetivo em comum: humilhar o Santos, humilhar Pelé. O estádio estava lotado, 80 mil pessoas. O barulho era ensurdecedor, o calor sufocante. O Santos chegou ao Maracanã às 7 da noite, mas o jogo só começaria às 9. 2 horas de espera num vestiário abafado, com ventiladores que não funcionavam e uma tensão que você podia cortar com faca. Pelé estava quieto. Quem conhecia ele sabia que isso não era bom sinal. Quando Pelé ficava quieto antes de um jogo, era porque algo estava fervendo por dentro. Coutinho, que jogava do lado dele há anos, chegou perto e perguntou se estava tudo bem. Pelé só olhou para ele e disse que ia ser uma noite longa. Faltando 20 minutos para o jogo, Pelé saiu do vestiário para fazer aquele reconhecimento de campo que ele sempre fazia. Gostava de sentir a grama, olhar as traves, medir as distâncias. Era um ritual. Mas naquela noite, o ritual foi interrompido. No túnel que levava ao campo, 3 homens bloquearam o caminho. Não eram jogadores, não eram seguranças. Eram 3 sujeitos de terno, com cara de quem tinha dinheiro e poder. Um deles era gordo, fumava charuto e tinha um anel de ouro que brilhava na penumbra. O outro era magro, alto, com um bigode fino que parecia desenhado a lápis. O terceiro era o mais perigoso. Baixo, calado, olhos de cobra. Esse era o que comandava. O gordo deu um passo à frente e falou primeiro. Disse que tinha apostado muito dinheiro contra o Santos naquela noite. Disse que conhecia gente importante. Disse que seria uma pena se alguma coisa acontecesse com a família de Pelé em Bauru. A mãe, o pai, os irmãos. Pelé não se mexeu. Não disse nada. Só ouviu. O magro do bigode completou. Falou que seria melhor pro bem de todo mundo se Pelé jogasse mal naquela noite, se perdesse alguns gols fáceis, se tropeçasse na hora errada. Disse que ninguém ia perceber, que seria só um jogo ruim, acontece com todo mundo. O baixinho de olhos de cobra não falou nada. Só ficou ali, parado, com as mãos no bolso. Mas foi ele quem mais assustou. Porque os outros 2 estavam nervosos, falando demais, explicando demais. Ele não. Ele tinha a calma de quem já tinha feito aquilo antes. De quem sabia que a ameaça estava dada e agora era só esperar. Pelé finalmente abriu a boca. E o que ele disse, ninguém esperava. Ele disse que entendia. Disse que sabia como funcionava o mundo. Disse que não queria problema para a família dele. E então pediu um favor. Pediu que os 3 assistissem ao jogo das cadeiras VIP bem pertinho do campo. Disse que queria que eles vissem de perto o que ia acontecer. O gordo sorriu, achando que tinha vencido. O magro relaxou os ombros. O baixinho continuou impassível, mas fez um leve aceno com a cabeça, como quem aceita um acordo. Eles saíram.
Pelé ficou sozinho no túnel por mais alguns segundos. Respirou fundo, fechou os olhos. E quando abriu, tinha algo diferente no olhar, algo que só aparecia quando ele estava prestes a fazer história. O jogo começou às 9 em ponto. O Santos entrou em campo sob uma chuva de vaias. O Maracanã inteiro queria sangue, queria ver o rei cair. E nos primeiros 15 minutos, parecia que ia conseguir. A seleção carioca jogou um futebol violento. Entradas duras, faltas no limite, provocações constantes. O juiz, um carioca de bigode grosso e apito frouxo, deixava tudo acontecer. A torcida urrava de prazer a cada vez que Pelé ia ao chão. Mas então veio o minuto 17. Pelé recebeu a bola no meio de campo. 3 marcadores vieram para cima dele. Ele girou, passou pelo primeiro. Fez um drible curto, passou pelo segundo. O terceiro tentou uma carrinho assassina, mas Pelé pulou, a bola grudada no pé, e saiu correndo em direção ao gol. O goleiro saiu. Pelé tocou por cima dele. A bola entrou mansinha, beijando a rede. 1-0. Santos. O Maracanã ficou em silêncio. Não aquele silêncio de respeito. Era o silêncio de quem não acredita no que acabou de ver. E então, lentamente, algumas palmas começaram a surgir. Esparsas no começo, depois mais fortes. Até os torcedores cariocas, por mais que odiassem admitir, reconheciam que tinham acabado de testemunhar algo especial. Mas Pelé não estava satisfeito. Ele olhou para as cadeiras VIP, encontrou os 3 homens. Eles não estavam mais sorrindo. O segundo gol veio aos 32 minutos. Um chute de fora da área que o goleiro nem viu passar. A bola entrou no ângulo, impossível de defender, impossível de explicar. 2-0. Agora, o Maracanã não sabia mais como reagir. Metade ainda vaiava por obrigação. A outra metade já tinha se rendido à genialidade que estava presenciando. O terceiro gol foi aos 45 do primeiro tempo. Pelé recebeu de costas para o gol, com um zagueiro colado nele. Deu um chapéu sem olhar, virou e bateu de primeira. O goleiro caiu para o lado errado. 3-0 no intervalo. No vestiário, o técnico Lula mal conseguia falar. Coutinho chorava de emoção. Os outros jogadores do Santos olhavam para Pelé como quem olha para uma entidade. Algo além do humano. Pelé estava sentado num canto, tomando água, em silêncio. Alguém perguntou o que tinha acontecido, o que tinha mudado. Ele só disse uma coisa. Falaram da minha mãe. O segundo tempo foi ainda mais devastador. Pelé marcou mais 2 gols, um de cabeça, outro de pênalti. 5 gols, num único jogo. Contra os melhores defensores do Rio de Janeiro, num Maracanã hostil, sob pressão de apostadores que ameaçaram sua família. Mas o momento que ninguém esquece não foi nenhum dos gols. Foi o que aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. O jogo já estava decidido. Santos ganhando de 5-1. A seleção carioca, destruída, só queria que acabasse logo. E então, um jogador do Botafogo, num ato de desespero e raiva, entrou por trás em Pelé com uma entrada que deveria ter sido expulsão. O árbitro deu apenas falta. Pelé levantou devagar. A perna sangrava. Ele olhou para o jogador que tinha feito a falta. Olhou para o árbitro. E então olhou de novo para as cadeiras VIP. Os 3 homens não estavam mais lá. Tinham ido embora antes do fim. Não aguentaram ver. Não suportaram a humilhação de ter ameaçado o maior jogador do mundo e ter visto ele responder da única forma que sabia. Com a bola. Pelé cobrou a falta. Sem barreira. Porque ninguém queria mais ficar na frente dele. O chute foi direto para o gol. O goleiro defendeu. Mas não importava mais. A mensagem já tinha sido dada. Quando o apito final soou, o Maracanã fez algo que nunca tinha feito antes e talvez nunca mais faça depois. Aplaudiu de pé um time visitante. Aplaudiu de pé Pelé. 80 mil pessoas que tinham vindo para ver a queda do rei agora se curvavam diante dele,
No túnel de volta ao vestiário, Pelé parou no mesmo lugar onde tinha sido ameaçado antes do jogo. Ficou ali por alguns segundos. Alguns jogadores do Santos perguntaram o que ele estava fazendo. Ele não respondeu. Só sorriu. Aquele sorriso que ele tinha. O sorriso de quem sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. Naquela noite, depois do jogo, Pelé não foi para o hotel com o resto do time. Pegou um táxi e foi até a casa de um amigo em Copacabana. Precisava de silêncio. Precisava processar o que tinha acontecido. O amigo era um jornalista chamado Armando, que trabalhava no Jornal do Brasil. Pelé conhecia ele desde 1958, quando Armando tinha sido um dos primeiros a escrever que aquele garoto de 17 anos ia mudar o futebol para sempre. Armando abriu a porta assustado. Era quase meia-noite. Pelé estava parado ali, ainda de uniforme, com uma garrafa de guaraná na mão. "Posso entrar?" Eles sentaram na varanda. O mar de Copacabana fazia aquele barulho constante, hipnótico. Pelé contou tudo. Os 3 homens, a ameaça, a menção à família e a decisão que tomou ali, naquele túnel escuro. Armando ouviu em silêncio. Quando Pelé terminou, o jornalista fez a única pergunta que fazia sentido. "Por que você não contou para ninguém antes do jogo? Por que não chamou a polícia?" Pelé olhou para o mar. Demorou para responder. Porque não ia adiantar nada. Gente assim não vai presa. Gente assim tem proteção. A única forma de vencer era no campo. A única forma de mostrar que eles não mandam em mim era fazendo o que eu faço de melhor. Armando nunca publicou essa história. Pelé pediu que não publicasse. Disse que ia colocar a família dele em risco se saísse nos jornais. E Armando, que era jornalista, mas também era amigo, respeitou o pedido. Mas ele escreveu tudo num caderno. Um caderno que ficou guardado por décadas. E que só veio à luz muitos anos depois, quando Armando já tinha morrido e a família dele encontrou aquele relato entre os pertences dele. A história ficou conhecida entre um pequeno círculo de pessoas, jornalistas antigos, ex-jogadores, gente que viveu aquela época e que sabia que coisas assim aconteciam. O futebol brasileiro dos anos 60 era um mundo à parte. Tinha beleza, tinha genialidade, mas também tinha sombras. Apostadores, cartolas corruptos, jogos comprados. Pelé navegou por tudo isso sem nunca se curvar. E esse é o ponto que muita gente não entende quando fala de Pelé. Falam dos gols, falam dos títulos, falam dos dribles, mas não falam do caráter. Não falam da força mental. Não falam da capacidade de enfrentar pressões que destruiriam qualquer pessoa comum. Pelé jogou mais de 1000 partidas na carreira. Quantas vezes será que ele foi ameaçado? Quantas vezes tentaram comprá-lo? Quantas vezes disseram que ia acontecer alguma coisa se ele não fizesse o que mandavam? A gente não sabe. Ele nunca falou. Mas a gente pode imaginar. Porque o futebol daquela época era assim. E se Pelé tivesse cedido uma única vez que fosse, a história seria diferente. Mas ele nunca cedeu. Nunca. E aquela noite no Maracanã, em 1962, foi só mais um exemplo. Mais uma vez que tentaram dobrar o rei. Mais uma vez que falharam. Os 3 homens do túnel nunca mais foram vistos. Pelo menos não por Pelé. Alguns dizem que eram ligados ao jogo do bicho carioca. Outros dizem que eram empresários que tinham investido pesado em apostas clandestinas. A verdade é que ninguém sabe ao certo quem eram. E talvez seja melhor assim. O que importa é o que Pelé fez. Como respondeu. O que mostrou para o mundo naquela noite. 5 gols. Contra tudo e contra todos. Com a família ameaçada e 80 mil pessoas querendo ver ele fracassar. Isso é Pelé. Isso é o que fez dele o maior de todos os tempos. Agora vamos falar de outra história. Uma que aconteceu alguns anos depois, em circunstâncias completamente diferentes, mas que mostra o mesmo caráter, a mesma força interior. Era 1969.
O Santos viajava pela Europa numa daquelas excursões que eram comuns na época. Jogos amistosos contra times locais, uma forma de levar o futebol brasileiro para o mundo e, claro, de fazer dinheiro. A turnê tinha parado em Milão. O Santos ia enfrentar a Inter de Milão num amistoso que tinha lotado o San Siro. 60 mil pessoas querendo ver Pelé ao vivo. Mas havia um problema grave. Pelé tinha machucado o tornozelo 2 dias antes, num treino em Paris. Nada sério, mas o suficiente para deixar ele mancando e com dor constante. O médico do Santos recomendou repouso. Disse que Pelé não deveria jogar em Milão. A diretoria do Santos pensou diferente. O contrato com a Inter previa que Pelé jogaria. Se ele não jogasse, o Santos perderia uma fortuna em multas e cachês. Era muito dinheiro em jogo. Dinheiro que o clube precisava. Então pressionaram. Não diretamente. Nunca era direto. Era aquela pressão sutil. Aqueles comentários sobre como o time dependia dele. Sobre como muita gente ia ficar decepcionada se ele não entrasse em campo. Pelé sabia o que estava acontecendo. Conhecia aquele jogo. E não gostava. Na noite anterior ao jogo, ele não conseguiu dormir. A dor no tornozelo era constante, mas não era só isso que o mantinha acordado. Era a sensação de estar sendo usado, de ser tratado como produto, não como pessoa. Às 3 da manhã, ele levantou da cama e saiu do hotel. Queria andar, queria pensar. As ruas de Milão estavam vazias àquela hora. Frio, neblina, aquele silêncio europeu que era tão diferente do Brasil. Pelé caminhou sem rumo, tentando colocar os pensamentos em ordem, e então ele viu, num beco escuro. Perto de uma praça pequena, havia um grupo de crianças. 4 ou 5 meninos, não mais que 12 anos, jogando bola sob a luz fraca de um poste. No meio da noite, no frio, com uma bola velha e rasgada. Pelé parou para assistir. Ficou ali, encostado numa parede, observando aqueles garotos. Eles não perceberam ele no começo. Estavam concentrados demais no jogo, naquela pelada de rua que não tinha regra nem tempo para acabar. Um dos meninos era claramente melhor que os outros. Tinha aquele toque de bola, aquela visão de jogo que não se ensina. Pelé reconheceu na hora. Reconheceu porque tinha sido exatamente assim quando era criança em Bauru. Depois de alguns minutos, um dos garotos finalmente notou o homem encostado na parede. Olhou de novo, arregalou os olhos, largou a bola no meio do jogo e começou a gritar: Pelé! É o Pelé! Os outros pararam, olharam. Não acreditaram no começo, mas então Pelé sorriu. Aquele sorriso inconfundível. E eles souberam que era verdade. O que aconteceu depois, Pelé nunca esqueceu. Os meninos não pediram autógrafo, não pediram foto, não ficaram paralisados de adoração como os adultos costumavam ficar. Eles simplesmente perguntaram se ele queria jogar. Pelé olhou para o tornozelo machucado. Pensou na dor. Pensou no jogo do dia seguinte. Pensou em tudo que poderia dar errado. E entrou na pelada. Jogou por quase 1 hora com aquelas crianças. No frio, na neblina. Com uma bola rasgada e um tornozelo que latejava a cada passo, e foi uma das melhores partidas da vida dele. Porque ali não tinha contrato. Não tinha dinheiro. Não tinha pressão. Era só futebol. Puro. Simples, como tinha sido no começo. Quando voltou para o hotel, já estava amanhecendo. O médico do Santos quase teve um ataque quando soube que Pelé tinha passado a noite jogando bola. Disse que era loucura, que o tornozelo podia piorar, que ele podia se lesionar de verdade. Pelé ouviu em silêncio. E então disse que ia jogar contra a Inter. Não porque a diretoria queria, não pelo dinheiro, mas porque aquela noite com os meninos tinha lembrado ele do porquê jogava futebol. O jogo foi às 3 da tarde, San Siro lotado. A Inter tinha um time forte com jogadores que depois seriam campeões da Europa. Era um desafio de verdade. Pelé entrou mancando. Todo mundo viu. Os italianos acharam que ia ser fácil, que o brasileiro machucado seria presa fácil.
estavam errados. Pelé fez 2 gols naquela tarde. O primeiro foi aos 15 minutos, um chute de primeira de fora da área. O segundo foi aos 78. Um drible desconcertante em cima do zagueiro e uma finalização de categoria. O Santos ganhou de 3-1. E Pelé, mesmo mancando, foi o melhor em campo. No vestiário depois do jogo, Coutinho perguntou como ele tinha conseguido. Com o tornozelo daquele jeito, com a dor que devia estar sentindo. Pelé pensou naqueles meninos jogando bola às 3 da manhã num beco de Milão. Pensou no garoto que tinha talento de sobra, mas provavelmente nunca ia ter chance de mostrar. Pensou em si mesmo, tantos anos antes, jogando pelada em Bauru, sem saber que um dia o mundo inteiro conheceria seu nome. Eu lembrei do porquê comecei, ele disse. Isso basta. Essa história também ficou guardada por muito tempo. Pelé não gostava de falar dessas coisas. Achava que era privado demais, que as pessoas não iam entender. Mas quem conhecia ele, quem convivia com ele, sabia que esses momentos eram o que definiam Pelé de verdade. Não eram os gols em Copas do Mundo, não eram os títulos com o Santos. Eram essas noites em que ele lembrava quem era, em que reconectava com aquele menino de 3 corações que só queria jogar bola. O futebol daquela época era cruel de muitas formas. A violência em campo era permitida. As condições de viagem eram precárias. Os jogadores eram tratados como propriedade dos clubes. Não tinha os direitos que existem hoje, as proteções, os advogados. Pelé navegou por tudo isso mantendo algo que poucos conseguiram manter: a alegria de jogar. É fácil ser alegre quando tudo vai bem, quando o corpo não dói, quando ninguém está te ameaçando, quando o contrato é justo. Difícil é manter essa alegria quando tudo conspira contra você. E Pelé manteve, por mais de 20 anos de carreira. Mais de 1000 jogos, milhares de momentos em que seria mais fácil desistir, reclamar, se fechar. Mas ele nunca fez isso. Nunca perdeu aquela essência, aquele amor pelo jogo que brilhava em cada toque de bola. Vamos falar agora de outra noite. Uma noite que quase destruiu Pelé, que chegou mais perto de quebrar ele do que qualquer ameaça ou lesão jamais conseguiu. Era 1971. O Santos estava numa fase difícil. Pelé já tinha mais de 30 anos, o que naquela época era considerado velho para o futebol. As lesões tinham se acumulado. O corpo não respondia como antes, e os críticos, que sempre existiram, começavam a falar cada vez mais alto. Pelé está acabado. Pelé não é mais o mesmo. Pelé deveria se aposentar. Essas frases apareciam nos jornais quase todos os dias. E por mais que Pelé tentasse ignorar, por mais que dissesse que não lia críticas, aquilo machucava. Machucava porque tinha um fundo de verdade. Ele não era mais o mesmo. O corpo de 31 anos não era o corpo de 21. Os dribles que antes pareciam fáceis, agora exigiam esforço. Os gols que antes vinham naturalmente agora precisavam ser trabalhados. Mas o que mais doía não eram as críticas de fora. Era a sensação de que talvez eles estivessem certos. Talvez fosse hora de parar. Talvez ele estivesse só se agarrando a algo que já tinha acabado. Numa noite de setembro daquele ano, depois de uma derrota particularmente dolorosa para o Corinthians, Pelé chegou em casa e não conseguiu dormir. Ficou horas olhando para o teto, pensando na carreira, na vida, no futuro. A esposa dele, Rosemary, acordou e viu ele ali, com os olhos abertos no escuro. O que foi? Pelé demorou para responder. Quando respondeu, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu acho que acabou. Rosemary não disse nada. Só chegou mais perto e segurou a mão dele. Ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, no escuro do quarto. Pelé pensou em tudo que tinha conquistado. 3 Copas do Mundo, centenas de gols, títulos demais para contar. Pensou no menino de 3 corações que tinha prometido para o pai que ia ganhar uma Copa.
Pensou em todas as promessas que tinha feito e cumprido. E então pensou no que ainda faltava. Porque mesmo com tudo isso, ainda tinha algo incompleto. Algo que ele nunca tinha conseguido. Um título que sempre escapou. O Campeonato Paulista de 1969 tinha sido perdido na final. O de 1970 também. 2 finais consecutivas. 2 derrotas que doíam até hoje. Pelé sabia que muita gente ia dizer que isso era besteira. Que com tudo que ele tinha ganho, perder 2 campeonatos estaduais não significava nada. Mas para ele, significava. Porque representava algo que ele não conseguia explicar direito. A sensação de dever algo para o Santos. Para o time que tinha sido sua casa desde os 15 anos. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Não ia se aposentar ainda. Não ia desistir. Ia dar mais um ano. Um último ano de verdade com tudo que tinha. E se no final desse ano o título ainda não viesse, aí sim ele aceitaria que tinha acabado. O ano de 1972 foi diferente. Pelé treinou como não treinava há anos. Cuidou do corpo com uma disciplina feroz. Mudou a alimentação, o sono, tudo. Estava determinado a provar que ainda tinha combustível no tanque. Os críticos continuaram. Na verdade, ficaram ainda mais cruéis. Disseram que ele estava se humilhando. Que era triste ver um grande jogador não aceitar o fim. Que deveria ter parado no auge. Pelé ouvia e guardava. Cada crítica se tornava combustível. O Santos começou o Campeonato Paulista devagar. Empates, algumas derrotas, uma fase de grupos que não impressionou ninguém. Os jornais já decretavam que seria mais um ano de fracasso. Mas então algo mudou. Nas oitavas de final, o Santos enfrentou o Palmeiras. Um clássico sempre complicado. O jogo foi no Pacaembu, lotado, com a torcida dividida. Pelé tinha jogado mal nas últimas partidas. A expectativa era baixa. Aos 12 minutos do primeiro tempo, ele recebeu a bola de costas para o gol. 2 marcadores vieram. Ele girou, passou por um, driblou o outro e bateu de fora da área. O goleiro nem se mexeu. 1-0. O Pacaembu explodiu. Não importava a camisa. Todo mundo que estava ali sabia que tinha acabado de ver algo especial. Pelé fez mais um naquele jogo. O Santos ganhou de 2-0 e avançou nas oitavas. Nas quartas, enfrentaram a Portuguesa. Pelé fez 3 gols. Na semifinal, contra o São Paulo, fez mais 2. E então veio a final. Santos contra Guarani. 2 jogos. O primeiro em Campinas, o segundo no Pacaembu. O jogo de ida terminou empatado, 1-1. Pelé não marcou, mas criou as principais jogadas. O Santos tinha a vantagem do empate fora, mas todo mundo sabia que o segundo jogo seria uma guerra. Na noite anterior à final, Pelé não conseguiu dormir de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era angústia, era ansiedade. Aquela sensação de que algo grande estava por vir. Ele levantou da cama às 4 da manhã e foi até a janela. São Paulo dormia lá embaixo. As luzes da cidade brilhando fracas na escuridão. Pelé pensou em todos os jogos que tinha jogado, todas as finais, todas as pressões, e percebeu que estava pronto. O jogo começou às 3 da tarde. Pacaembu lotado. 70 mil pessoas. O sol forte de outubro castigava o gramado e os jogadores. O Guarani jogou defensivamente. Sabia que um empate era suficiente para levar a decisão para os pênaltis. 11 homens atrás da linha da bola, esperando o contra-ataque. O Santos pressionou, criou chances, mas a bola não entrava. Aos 30 minutos do primeiro tempo, ainda estava 0-0. A tensão era insuportável. E então veio o momento. Minuto 37. Pelé recebeu a bola na entrada da área. Tinha 2 marcadores na frente e mais 2 vindo por trás. Não tinha espaço. Não tinha ângulo. Era impossível fazer qualquer coisa. Mas Pelé fez. Um drible curto para o lado. Uma finta de corpo que deixou o primeiro marcador no chão. Um toque de calcanhar que confundiu o segundo.
E então, com o goleiro já saindo, uma batida de chapa que a bola entrou raspando a trave. 1-0. Santos. O Pacaembu enlouqueceu. Pelé correu para o canto do campo, onde a torcida do Santos estava concentrada. Caiu de joelhos. Chorou. Pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas caírem em público. Aquele gol significava tudo. Não era só mais um gol. Era a prova de que ele ainda podia. Que os críticos estavam errados. Que ainda tinha futebol dentro dele. O segundo tempo foi de domínio do Santos. Pelé fez mais um gol, aos 72 minutos. 2-0. Título garantido. Quando o apito final soou, Pelé foi carregado pelos companheiros. O Pacaembu inteiro cantava o nome dele. Até os torcedores adversários, os que tinham ido torcer contra, reconheciam a grandeza do que tinham acabado de ver. No vestiário, depois que todo mundo tinha ido embora, Pelé ficou sozinho por alguns minutos. Sentou num banco, ainda de uniforme, e deixou a sensação afundar. Tinha conseguido. Depois de tudo. Depois das críticas, das dúvidas, das noites sem dormir. Tinha provado que ainda era Pelé, que ainda era o maior. Um repórter conseguiu entrar e perguntou como ele se sentia. Pelé pensou por alguns segundos antes de responder. Eu me sinto completo, ele disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto completo. Esse título de 1972 talvez não seja lembrado como os maiores da carreira de Pelé. As Copas do Mundo sempre vão ter mais peso. Mas para quem entende, para quem sabe o contexto, aquele campeonato paulista foi uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro, porque não foi só ganhar um título. Foi provar que a grandeza não tem prazo de validade, que com determinação, disciplina e amor pelo que faz, é possível superar qualquer obstáculo, inclusive a idade, inclusive as críticas, inclusive a própria dúvida. Pelé jogou mais 2 anos depois disso. Se aposentou do Santos em 1974, teve uma breve passagem pelo Cosmos de Nova York e encerrou a carreira em 1977. Mas quem conhecia ele sabia que o verdadeiro encerramento tinha sido ali, naquela final de 1972, quando ele mostrou para o mundo que ainda era capaz de fazer o impossível. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos falar de 1966, do momento mais difícil da carreira de Pelé, do momento em que ele quase desistiu de tudo. A Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, é lembrada como um desastre para a seleção brasileira. Eliminados na primeira fase, derrotas humilhantes, um vexame que manchou a reputação do bicampeão mundial. Mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu com Pelé durante aquela Copa. O que fizeram com ele. E como isso quase destruiu o maior jogador da história. O Brasil chegou na Inglaterra como favorito. Bicampeão do mundo, com Pelé no auge, aos 25 anos. Todo mundo esperava o tricampeonato. A imprensa já tratava como certeza. Mas desde o primeiro jogo, algo estava errado. Pelé foi marcado com uma violência que nunca tinha visto antes. Não era marcação forte. Era brutalidade pura. Entradas por trás, chuteiras nas canelas, cotoveladas escondidas do árbitro. No primeiro jogo, contra a Bulgária, um zagueiro chamado Zechev acertou Pelé com uma entrada que hoje seria cartão vermelho direto, expulsão e provavelmente suspensão por vários jogos. Na época, o árbitro nem deu falta. Pelé saiu do jogo mancando. O tornozelo inchou no vestiário. O médico disse que seria difícil jogar o próximo jogo. Ele jogou mesmo assim, contra a Hungria. E foi ainda pior. Os húngaros tinham estudado como machucar Pelé. Era uma estratégia declarada. O técnico deles tinha dito em entrevista que a única forma de parar o Brasil era parar Pelé. E parar significava machucar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, um jogador húngaro acertou Pelé com uma entrada assassina na mesma perna que já estava machucada. Pelé caiu e não levantou. Foi carregado para fora de campo em uma maca. O Brasil perdeu aquele jogo.
E perdeu o próximo também, contra Portugal. E foi eliminado da Copa do Mundo, que era para ter sido o tricampeonato. Pelé assistiu ao último jogo do banco. Não conseguia andar direito. A perna estava toda enfaixada. A dor era constante, mas a dor física era o de menos. O que mais machucava era a sensação de impotência, de ter sido caçado como um animal, de os árbitros não terem feito nada, de o mundo ter assistido ele ser destruído e ninguém ter levantado a voz para protestar. Depois da Copa, Pelé voltou para o Brasil num voo silencioso. Não falou com ninguém. Não deu entrevistas. Não quis saber de câmeras ou microfones. Quando chegou em Santos, foi direto para casa. Trancou a porta. E ficou lá por quase uma semana, sem ver ninguém, sem atender telefone, sem sair para a rua. A esposa dele estava preocupada. Os amigos também. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro daquela casa. Ninguém sabia que Pelé estava pensando seriamente em desistir. Porque era isso que ele estava pensando. Depois de tudo que tinham feito com ele na Inglaterra, depois de ver que o mundo não se importava se ele fosse destruído desde que desse audiência, Pelé começou a questionar se valia a pena continuar. Ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha uma família que amava. Podia parar ali, aos 25 anos, e viver confortavelmente pelo resto da vida. Ninguém ia condená-lo. Todo mundo ia entender. Durante aquela semana trancado em casa, Pelé reviveu cada momento da Copa. Cada entrada, cada falta não marcada, cada olhar de satisfação dos jogadores que tinham conseguido machucá-lo. E sentiu raiva. Uma raiva profunda, que vinha de um lugar que ele não conhecia. Raiva de ter sido tratado assim. Raiva de ter sido transformado em alvo. Raiva de um sistema que permitia que isso acontecesse. Mas aos poucos, a raiva foi se transformando em outra coisa. Em determinação. Porque desistir seria dar a vitória para eles. Seria provar que a estratégia tinha funcionado. Que era possível destruir Pelé com violência. Que bastava bater forte o suficiente para fazer ele ir embora. E Pelé não podia aceitar isso. No 7º dia, ele abriu a porta de casa. A esposa estava do outro lado, esperando. Ela viu algo diferente nos olhos dele. Algo que não estava lá antes. Vou voltar, ele disse. Vou jogar a próxima Copa e vou mostrar para eles o que acontece quando tentam me derrubar. A Copa de 1970, no México, é considerada a maior da história do futebol. O Brasil jogou um futebol de outro planeta. Pelé liderou uma geração que incluía Tostão, Gerson, Jairzinho e Rivelino. Eles não só ganharam o campeonato, eles redefiniram o que era possível fazer com uma bola. Mas nada disso teria acontecido se Pelé tivesse desistido em 1966. Se tivesse cedido à dor, à raiva, ao desespero. Se tivesse deixado que a brutalidade vencesse. O Pelé de 1970 era diferente do Pelé de 1966. Não só tecnicamente, mas mentalmente. Ele tinha passado pelo pior que o futebol podia oferecer. Tinha sido caçado, machucado, quase destruído. E tinha sobrevivido. Isso deu a ele uma força que ninguém podia tirar. Uma confiança que vinha de ter enfrentado o abismo e ter escolhido não cair. No México, os adversários tentaram as mesmas táticas de antes. Entradas duras, provocações, violência. Mas Pelé estava preparado, sabia o que ia acontecer e simplesmente não deixou que afetasse. Ele jogou aquela Copa com uma leveza que contrastava com a brutalidade ao redor. Driblava, passava, finalizava, tudo com aquele sorriso no rosto. Como se estivesse dizendo: vocês não podem me parar. Vocês tentaram e falharam. E agora eu vou mostrar o que é futebol de verdade. O gol de cabeça contra a Inglaterra na fase de grupos. O drible no goleiro uruguaio que não entrou, mas ficou para a história. A assistência de calcanhar para Rivelino na final. Cada momento daquela Copa era Pelé, provando que a grandeza não pode ser destruída pela mediocridade.
E quando ele levantou a taça Jules Rimet no Estádio Azteca, tricampeão do mundo, com todo o planeta assistindo, aquele menino de 3 corações que quase tinha desistido 4 anos antes sabia que tinha vencido muito mais do que uma Copa. Tinha vencido a si mesmo. Vamos falar agora de uma história que nunca saiu nos jornais. Uma história que aconteceu em 1968, entre a Copa de 1966 e a de 1970. Uma história que mostra um lado de Pelé que poucos conhecem. Era dezembro. O Santos tinha acabado de jogar um amistoso em Recife e estava voltando para o sul de ônibus. Naquela época, as viagens eram assim: longas, cansativas, mas também cheias de histórias. O ônibus parou numa cidade pequena do interior da Bahia para abastecer. Era madrugada, umas 3 da manhã. A maioria dos jogadores estava dormindo. Pelé, que nunca conseguia dormir em ônibus, tinha descido para esticar as pernas. A cidade era minúscula. Uma rua principal, um posto de gasolina, algumas casas escuras. O tipo de lugar que você passa sem lembrar que existe. Mas Pelé lembrou, porque naquela noite ele viu algo que mudou a perspectiva dele sobre muita coisa. Do lado do posto de gasolina tinha uma casinha de madeira com uma luz fraca acesa. Pelé se aproximou, curioso. Pela janela, viu um menino de uns 10 anos sentado no chão, com um rádio velho do lado, escutando uma transmissão de jogo. O menino estava sozinho. A casa parecia vazia. Ele tinha uma bola de meia do lado, daquelas feitas em casa, e de vez em quando chutava ela contra a parede enquanto ouvia o rádio. Pelé ficou ali, observando, por vários minutos. O menino não percebeu. Estava concentrado demais na transmissão. E então o narrador do rádio disse o nome de Pelé. Falou sobre um gol que ele tinha feito num jogo recente. E o menino sorriu. Um sorriso enorme, de orelha a orelha. Pelé sentiu algo que não sabia explicar. Uma conexão com aquele garoto desconhecido. Numa cidade sem nome, no meio da noite. Sentiu que, de alguma forma, o que ele fazia em campo chegava até ali. Até aquela casinha de madeira. Até aquele menino solitário. Ele pensou em bater na porta. Em se apresentar. Em dar para o menino uma lembrança que ele nunca ia esquecer. Mas algo o impediu. Talvez o medo de estragar o momento. Talvez a sensação de que era melhor deixar aquilo como estava, puro, intocado. O motorista do ônibus buzinou. Era hora de ir. Pelé olhou uma última vez para a janela e voltou. Ele nunca soube o nome daquele menino. Nunca soube o que aconteceu com ele. Se continuou jogando bola. Se realizou algum sonho. Se ainda lembra daquela noite escutando o rádio. Mas Pelé nunca esqueceu. Porque naquele momento, numa cidade perdida do interior da Bahia, ele entendeu algo fundamental sobre o que significava ser Pelé. Não eram só os gols, não eram só os títulos. Era o que aquilo representava para milhões de pessoas como aquele menino. Era a esperança, a alegria, a prova de que era possível sair de onde eles vinham e chegar onde ele tinha chegado. Essa responsabilidade pesava. Às vezes pesava demais. Pelé era só um homem, com fraquezas e limitações como qualquer outro. Mas para o mundo, ele era símbolo, era sonho, era possibilidade. Depois daquela noite, Pelé nunca mais pensou em desistir. Nunca mais deixou as críticas ou as dificuldades abalarem ele de verdade. Porque sempre que sentia vontade de parar, lembrava daquele menino. Lembrava do sorriso. Lembrava que em algum lugar alguém estava contando com ele. É uma responsabilidade pesada. Talvez a mais pesada que existe. Mas Pelé carregou por toda a carreira. E carregou com dignidade. Agora, vamos falar de outro momento. Um momento que mostra a inteligência de Pelé. Não só a inteligência futebolística, mas a inteligência de vida. Era 1973. Pelé já estava no final da carreira com o Santos. Tinha 32 anos, 1000 e tantos gols, tudo que era possível ganhar. Mas ainda tinha uma coisa que incomodava ele. O Corinthians. Não é que Pelé odiasse o Corinthians. Não era assim.
Mas ao longo da carreira, o Corinthians tinha sido um adversário particularmente difícil. Times equilibrados, torcida fanática, jogos sempre complicados. E em clássicos, o histórico era menos favorável do que Pelé gostaria. Naquele ano de 1973, o Santos enfrentou o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. 2 jogos. Quem passasse ia para a final. O primeiro jogo foi no Morumbi, casa do Santos nos grandes jogos. O Corinthians jogou recuado, diácono fechado, esperando o contra-ataque. Funcionou. O jogo terminou empatado em 0-0. Pelé saiu frustrado. Não tinha conseguido criar nada. A marcação corintiana tinha anulado ele completamente. Os críticos, que nunca perdiam a chance, disseram que aquilo era mais uma prova de que Pelé estava acabado. O segundo jogo seria no Pacaembu, praticamente casa do Corinthians naquela época. A torcida ia ser majoritariamente corintiana. A pressão ia ser enorme. Todo mundo esperava mais um jogo fechado, mais um empate ou derrota santista. Na noite anterior ao jogo, Pelé chamou o técnico do Santos para uma conversa privada. Tinha uma ideia. Uma ideia que podia dar muito certo ou muito errado. A ideia era simples. Pelé ia jogar recuado. Em vez de ficar na frente, esperando a bola, ele ia voltar para o meio de campo. Ia participar da construção. Ia tocar, passar, organizar. Ia esperar o momento certo para atacar. O técnico ficou em dúvida. Era arriscado. Pelé era o principal jogador ofensivo do time. Tirar ele da frente era abrir mão do maior perigo santista. Mas Pelé insistiu. Disse que conhecia o Corinthians, sabia como pensavam, sabia que eles iam marcar ele com 2 jogadores de qualquer jeito. E se ele estivesse recuado, ia puxar esses 2 jogadores para trás, abrindo espaço para os outros atacantes do Santos. O técnico concordou. Ninguém mais sabia do plano, nem os outros jogadores do Santos. Pelé queria que fosse surpresa total. O jogo começou às 3 da tarde. Pacaembu lotado. Maioria corintiana. O barulho era ensurdecedor. Nos primeiros minutos, o Corinthians estranhou. Pelé não estava onde deveria estar. Estava no meio de campo, tocando bola, circulando. Os 2 marcadores que tinham sido designados para ele não sabiam o que fazer. Ir junto? Ficar na posição? A confusão era visível. Aos 12 minutos, Pelé pegou a bola na intermediária. Os marcadores finalmente foram. Ele fez um passe longo para a esquerda, onde o ponta do Santos estava completamente livre. Cruzamento na área. Gol de cabeça do centroavante. 1-0. Santos. O Pacaembu ficou em silêncio. A torcida corintiana não entendia o que estava acontecendo. O técnico do Corinthians também não. A marcação que tinha funcionado no primeiro jogo estava desorganizada. Aos 28 minutos, Pelé fez algo ainda mais inesperado. Recebeu a bola no meio de campo, olhou para frente e viu que a defesa corintiana estava adiantada. Sem pensar, partiu em velocidade. Passou por um marcador, passou por outro, e quando chegou na área, bateu de primeira. Gol. 2-0. Pelé tinha marcado após começar a jogada no meio de campo, percorrer quase 50 metros e finalizar com precisão absoluta. O jogo terminou 3-1 para o Santos. Pelé fez mais um gol no segundo tempo. Classificação garantida. No vestiário depois do jogo, os repórteres queriam saber como Pelé tinha pensado naquela estratégia. Como tinha sabido que ia funcionar. Pelé sorriu. Disse que futebol não era só pernas, era cabeça também. E que, às vezes, a melhor forma de vencer um adversário era fazer algo que ele não esperava. Essa partida é lembrada até hoje como uma das mais inteligentes da carreira de Pelé. Não pelos gols em si, mas pela capacidade de pensar o jogo de forma diferente. De entender o adversário, de encontrar uma solução criativa para um problema que parecia sem solução. Era isso que separava Pelé dos outros. Não era só o talento físico, embora tivesse de sobra. Era a inteligência, a capacidade de ler o jogo, de antecipar, de criar onde não parecia existir espaço para criação.
Vamos agora para a última história. Uma história que aconteceu já no fim, quando Pelé estava no Cosmos de Nova York, tentando encerrar a carreira de uma forma digna. Era 1977, o último ano de Pelé como jogador profissional. Ele tinha 46 anos. O corpo já não aguentava mais. Cada jogo era uma batalha contra a dor, contra o cansaço, contra o tempo. Mas havia uma coisa que Pelé ainda queria fazer. Uma última coisa antes de pendurar as chuteiras. O Cosmos ia enfrentar o Santos num amistoso de despedida. O jogo seria no Giants Stadium, em Nova Jersey. Pelé ia jogar um tempo por cada time. Uma forma simbólica de encerrar a carreira nos dois clubes que tinham definido a vida dele. Na semana antes do jogo, Pelé recebeu uma ligação. Era um antigo companheiro do Santos, um jogador que tinha jogado com ele nos anos 60 e que agora estava doente. O jogador se chamava Dorval. Tinha sido lateral direito do Santos na época de ouro, um dos melhores do Brasil na posição. Mas a vida depois do futebol não tinha sido gentil com ele. Problemas financeiros, problemas de saúde, uma série de infortúnios que tinham deixado ele numa situação difícil. Dorval disse que queria ver Pelé uma última vez, que estava doente, não sabia quanto tempo tinha, e que antes de ir, queria abraçar o companheiro de tantas batalhas. Pelé não pensou duas vezes. Pegou um avião para o Brasil no dia seguinte. Foi até a casa de Dorval, numa cidadezinha do interior de São Paulo, e passou a tarde inteira com ele. Eles conversaram sobre os velhos tempos, sobre os jogos, as viagens, as histórias. Riram muito, choraram um pouco também. Quando Pelé foi embora, abraçou Dorval com força e disse que nunca ia esquecer dele. Dorval morreu 3 semanas depois. Não chegou a ver o jogo de despedida. Mas Pelé fez questão de homenageá-lo. No dia do jogo, usou uma braçadeira preta. E quando marcou o último gol da carreira, apontou para o céu. Esse gesto que milhões de pessoas viram pela televisão era para Dorval. Era para todos os companheiros que tinham feito parte daquela jornada. Era uma forma de dizer que, mesmo no momento mais individual da carreira, Pelé não esquecia das pessoas que tinham estado ao lado dele. O jogo de despedida foi emocionante. 75 mil pessoas no Giants Stadium. Pelé jogou o primeiro tempo pelo Cosmos, o segundo pelo Santos. Marcou 2 gols. Chorou quando o apito final soou. Foi carregado em volta do campo enquanto todo o estádio cantava o nome dele. Depois do jogo, nos vestiários, Pelé ficou sozinho por alguns minutos. Tirou as chuteiras pela última vez. Olhou para elas. 2 peças de couro gasto que tinham percorrido milhares de quilômetros, marcado mais de 1000 gols, conquistado títulos que nenhum outro jogador jamais conseguiu. E então guardou elas numa mala e fechou. Era o fim. 22 anos de carreira. Mais de 1.200 gols. 3 Copas do Mundo. Dezenas de títulos. Uma vida inteira dedicada a uma bola. Mas mais do que os números, o que Pelé deixou foi um legado de caráter, de força, de resiliência, de amor pelo jogo que transcendia qualquer dificuldade. Ele foi ameaçado e não cedeu. Foi machucado e não desistiu. Foi criticado e provou que estavam errados. Foi adorado e permaneceu humilde. Isso é Pelé. Não só o jogador, mas o homem. Não só os gols, mas a história por trás deles. As noites sem dormir, as decisões difíceis, os momentos em que seria mais fácil desistir. E ele nunca desistiu. Nunca. Por isso, ele é o maior. Não só pelo que fez em campo, mas pelo que representou fora dele. Pelo que significou para milhões de pessoas como aquele menino numa casinha de madeira no interior da Bahia, escutando rádio às 3 da manhã. Pelé era esperança. Era sonho. Era a prova de que era possível. E isso, nenhum título, nenhum gol, nenhuma estatística consegue capturar completamente. Obrigado por assistir até aqui. Se você é fã de Pelé,
Se viveu essa época, se sente saudade desse futebol que era mais do que só um esporte, deixa seu comentário. Conta sua história. Diz qual memória você tem do rei. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala de futebol de verdade. Do futebol que marcou gerações. Do futebol que a gente nunca vai esquecer. Até a próxima.